Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma oportunidade Deus nos concede de estarmos aqui para tratarmos de temas das Sagradas Escrituras que julgamos ser pertinentes à vida de fé da maioria dos cristãos. E nós tratamos no vídeo anterior a respeito da espiritualidade. E nós trabalhamos mais textos do Antigo Testamento para poder estar assim buscando conhecer padrões que o Antigo Testamento estabelece sobre a questão da espiritualidade. Nessa oportunidade nós vamos abordar textos do Novo Testamento para conhecer um pouco dos padrões que o Novo Testamento estabelece como sendo eles próprios da espiritualidade legítima. Eu sou o reverendo A.D. Santos e este canal aqui no YouTube é RV Adonis. Eu sou pastor licenciado da Igreja Metodista e tenho me dedicado à área de ensino, produzindo material pedagógico para o GTMICRE, que é o Grupo de Trabalho Missionário Cristão Independente. Tenho formação teológica, pastoral, pelo Seminário Regional Bispo Sila Franco, da Igreja Metodista, e formação em Evangelismo e Missões pela Faculdade de Teologia do Instituto Bennett, na cidade do Rio de Janeiro, também da Igreja Metodista. Sempre esclareço as pessoas que têm contato com os meus trabalhos, tanto na página lá no Facebook, onde eu posto mais textos, e no YouTube, onde posto os vídeos. E os meus trabalhos não são mensagens, não são sermões, mas são estudos. Tem um caráter mais pedagógico, um caráter mais didático, digamos assim. Nessa oportunidade que vamos falar e tratar aqui da espiritualidade de acordo com os padrões do Novo Testamento, vamos estar lendo Mateus 17, versículos de 1 a 21. É um texto muito conhecido, que trata da transfiguração de Jesus Cristo. Diz o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos para ti, para Moisés e para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Ouve-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com os seus rostos por terra e tiveram grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo os olhos, eles não viram senão unicamente a Jesus. Descendo do monte, Jesus disse a eles: Olha, a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhe disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também com o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Quando chegaram à multidão, que estava lá embaixo no monte, quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse:
geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui. Repreendeu Jesus o demônio e ele saiu. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão com oração e jejum. Deus abençoe a leitura da sua palavra santa. A transfiguração de Jesus, é importante que se diga, não é um modelo para os cristãos. Não é para copiar. Como modelo para os cristãos, para a igreja, para o cristianismo. Foi uma experiência única. Uma experiência de espiritualidade entre Deus Pai e o seu Filho amado. Para provar a divindade de Jesus Cristo. Muitas denominações e muitos cristãos têm hábitos de ir para os montes para orar, para fazer vigílias. Pensam que assim vão estar mais próximos de Deus. Engano. Não vão estar mais próximos de Deus. Deus está em todo lugar. Principalmente dentro dele mesmo. Isso também não vai lhe dar mais espiritualidade. Subir montes, fazer vigílias no monte. Aquilo ali foi um fato único. Jesus tinha o costume de ir para o monte. Por quê? Para se distanciar das pessoas que o cercavam, ele precisava ter outros momentos de espiritualidade, outros momentos de comunhão íntima com o Pai. Moisés e Elias ali estavam representando o testemunho da antiga aliança. A lei e os profetas. Os apóstolos eram as testemunhas da nova aliança. Aquele momento de espiritualidade foi muito importante. Ele confirmava as Sagradas Escrituras no que diz respeito à filiação, à divindade de Jesus Cristo. E esse momento fortaleceu os apóstolos. E muitos ainda tinham algumas dúvidas a respeito de Jesus, porque eram tantos boatos que diziam: ele não é filho de Deus, ele não é Deus, ele não é o Messias, ou ele é o Messias, mas aquilo ali fortaleceu os apóstolos. E eles desceram com um testemunho firme. Um testemunho de força, de capacitação para poder enfrentar as árduas tarefas que estavam lhe reservadas como continuadores da obra de Cristo. E quando se fala em espiritualidade, muitas pessoas pensam em experiências transcendentais, fora do comum, saindo da esfera comum e entrando na esfera mística. Existem pessoas que buscam a espiritualização do todo da sua vida. Pessoas que tentam ser espirituais. Eu digo categoricamente, baseado nas Sagradas Escrituras, que isso é impossível para o ser humano. Ser espiritual é para anjos. E talvez você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas também para os demônios, que os demônios são anjos caídos, são espíritos. Esta espiritualização total que muita gente busca, ter uma vida totalmente espiritual, é doutrina das religiões místicas, das religiões orientais, das seitas espiritistas. Não são doutrinas do cristianismo. Nessas religiões místicas espiritistas, as pessoas têm êxtases, as pessoas entram em transe, recebem espíritos, e aí elas têm visão, têm revelação, fazem previsões, e um tanto de coisa que é impossível numerar. No cristianismo,
Espiritualidade, de acordo com as Sagradas Escrituras, são momentos de comunhão íntima com Deus, mas momentos conscientes, momentos de quebrantamento na presença de Deus, momentos de se esvaziar diante de Deus para serem preenchidos pela graça, pelo conhecimento, por forças e por capacitação vinda de Deus. Estes momentos produzem efeitos positivos na vida da pessoa que passa por eles. Ela amadurece, ela cresce, ela recebe ânimo, força para cumprir a missão de implantar o reino de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Nesses momentos, a pessoa não desmaia, não perde a consciência, não fica como um zumbi, como um médium espírita, ou pessoas que incorporam todo tipo de espírito maligno que existe por aí. É diferente do que muita gente faz. O irmão teve um arrebatamento, caiu, está rolando, o outro sapateando, dançando, o outro falando os maiores absurdos, coisas que não têm base, não têm fundamento, não têm apoio das Sagradas Escrituras. Espiritualidade não é nada disso. Nós não podemos pôr limites no agir de Deus. Mas uma pessoa que é limpa de coração, de alma, de mente, diante de Deus e diante dos homens, porque Deus exige isso, uma pessoa que pratica oração, meditação nas Sagradas Escrituras e tem boas obras, obras de fé, ela sempre poderá ter mais momentos de comunhão íntima com Deus, o que nós chamamos de momentos de espiritualidade. Esses são os momentos em que Deus toca no espírito da pessoa. E esse tocar de Deus é que vai refletir na alma, no corpo da pessoa, mas de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira inteligível. Interessante dizer que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os seres humanos também são trinos. Muita gente não sabe disso. Mas o ser humano é espírito, alma e corpo. Confere 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente preservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O corpo do ser humano é matéria. Ele pode tocar as coisas, fisicamente falando. Pode se relacionar com outras coisas materiais, com outros corpos. A alma do ser humano é a mente, é a psique. Nela, na alma, na psique, na mente, está a inteligência, está a capacidade de saber, de sentir, como são os sentimentos, as emoções. O espírito é uma parte mais íntima, aonde Deus toca, aonde Deus age no ser humano. Ele é mais interior, é onde Deus habita no ser humano, através do Espírito Santo. Não em todos os seres humanos. Não estou fazendo aqui acepção, mas a palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita no ser humano, mas naquela pessoa que foi chamada pelo Evangelho, naquela pessoa que se arrependeu, naquela pessoa que creu no Evangelho, que foi à cruz, e ali na cruz morreu o seu velho homem. Ela nasceu de novo, ela foi adotada por Deus e foi feita co-herdeira juntamente com Cristo. Essa pessoa tem Deus habitando nela, através do seu Espírito Santo, lá no seu espírito humano. É isso que as Sagradas Escrituras denomina como o homem interior.
1 Coríntios 6, 16 a 20, Paulo diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. E todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios 4,16, Paulo ainda vai dizer: por isso não nos desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Romanos 7, 22, Paulo continua dizendo: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados no amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Estes são os textos que falam, entre outros, do homem interior. Do homem que é espírito, alma e corpo. Espírito onde Deus toca, onde Deus habita, naquele que é parte do seu povo, que é co-herdeiro juntamente com Cristo. Nas experiências reais, então, de espiritualidade, quando Deus, pelo seu Espírito Santo, toca no espírito de uma pessoa, Deus fala, Deus revela, Deus instrui. Tem pessoas que entendem o todo que Deus falou, revelou e instruiu naquele mesmo momento. Mas tem coisas que ficam mais à frente, mais no caminhar da vida, do dia a dia. Ele vai percebendo: olha, isso que Deus disse, foi isso que Deus me revelou. Eu vou fazer assim porque Deus, naquela oportunidade, me instruiu assim. A ação de Deus no espírito do ser humano tem efeitos positivos na sua alma e no seu corpo. Assim é que são as coisas das verdadeiras experiências de espiritualidade, de comunhão com Deus. Nunca a Sagrada Escritura dão a entender outras ordens de coisas contrárias a isso que nós estamos vendo e caminhando aqui. Não é possível se ter experiências de espiritualidade no corpo e na alma, ou vice-versa. O resultado disso, se tiver, não vai ter proveito nenhuma para o espírito humano, porque não provém do Espírito de Deus. Não é possível ter experiência de espiritualidade nas emoções e nos sentimentos, porque eles são atributos não do Espírito, mas da alma, da psique. E isso só vai produzir confusão e dúvida. É certo que a experiência de espiritualidade vai ter efeito na alma e no corpo, nas emoções, nos sentimentos. Sim, mas elas não podem começar de trás para frente. Eu posso dizer e posso afirmar que muitas denominações, muitas igrejas vivem um cristianismo mental,
emocional e acham que é espiritual. Quantas pessoas estão por aí confusas com essas questões de um cristianismo da mente, das emoções, e partilhando os resultados dessas experiências da alma, das emoções, como se fossem espirituais. Eles estão confusos e confundindo outros. Eu gostaria de estar citando aqui o texto de Mateus 3, de 1 a 17, texto que trata de João o Batista, nos tempos que ele ficou no deserto. Ali ele teve comunhão com Deus, saiu para a missão, que era anunciar a vinda do Messias, deu testemunho que aquele era o Messias, que Jesus era o Messias, batizou Jesus. Jesus retrucou. João, que não queria batizá-lo porque ele não se achava digno, mas Jesus disse, olha, nós temos que cumprir aquilo que, né, foi determinado, o que diz a palavra da justiça, a palavra de Deus. E João Batista então cedeu e batizou Jesus. E o batismo de João, que era praticado ali, era chamado de batismo do arrependimento. Claro que Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele tinha que se submeter ao batismo. E Jesus veio ali, foi batizado, e sendo batizado, saiu das águas, e logo os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele diz a palavra na forma de uma pomba. Ali era um momento de espiritualidade, foi um momento de espiritualidade também, onde Deus veio e testemunhou, esse é o meu filho. Esse é o meu filho, em quem me comprazo. Após o batismo, Jesus foi para o deserto. Ele ficou lá, junto da multidão que estava ouvindo João. Mas ele foi para o deserto, foi enfrentar as tentações malignas do diabo. E ali ele venceu. Venceu o diabo, apoiado na palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Ali, ele já tinha sido fortalecido no batismo e na descida do Espírito Santo, por isso que ele podia ir lá enfrentar o mal. Mas é interessante dizer que após a tentação, Jesus sai do deserto e vai para a missão. Vai para a Galileia ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus. Vai pregar o evangelho do reino de Deus. E ali ele vai na sinagoga e se coloca como ungido de Deus. Faz aquele discurso onde ele diz, lendo lá o profeta Isaías, que estava se cumprindo aquela profecia naquele dia. Você pode conferir Lucas 4, 14 e 16, e vai ver isso, que Jesus não ficou na festa do batismo. Jesus foi para o deserto, enfrentou o diabo, e do deserto ele foi para a missão, porque recebeu força de Deus nos momentos de espiritualidade, nos momentos de comunhão, forças, capacitação, intrepidez para a missão. O Novo Testamento é muito claro quando ele fala do contato do Espírito Santo com o espírito do ser humano, nos momentos de comunhão e de espiritualidade. Ele traz para a vida da pessoa, assim como trouxe para Jesus, capacitação, força, coragem, intrepidez, para engajamento na obra. Para que a pessoa desenvolva ações para combater o mal, assim como Jesus fez. A espiritualidade é o canal, é o meio que Deus usa para tocar, para agir, para falar ao espírito humano das pessoas que pertencem a Ele. É no espírito que Deus toca, no espírito do ser humano, aonde Ele já habita. Muita gente ainda não tem nem essa consciência.
Há pessoas, como já dissemos, que buscam espiritualidade de fuga. Não querem muito compromisso. Como nós vimos, né, no primeiro texto que lemos, os apóstolos. Ah, mas que legal. Vamos ficar aqui, Senhor. Vamos fazer uma cabana para cada um aqui. Tudo dominado. Vamos ficar aqui. Aí Jesus, como diz, né, no linguajar popular, tocou neles, levanta, bora. Vamos para a missão. É uma coisa muito interessante também, e muito importante, que vale a pena destacar. Deus se humaniza em Jesus Cristo e vem em meio à humanidade, vem a este mundo para agir, para implantar o seu reino. E muitas pessoas querem viver uma espiritualização própria de anjos. Tem sonhos que um dia será espírito somente, como são os anjos. Isso é a busca de uma espiritualização. É uma espiritualidade falsa. É fuga dos planos de Deus, assim como pensaram de primeira instância os apóstolos. Vamos ficar aqui. É tão bom. Nós não podemos perder de vista essas coisas, porque nós esquecemos de uma coisa muito importante, que Deus criou os anjos como seres espirituais para habitar nos céus, nas regiões celestiais. E é muito importante que se tenha isso em mente. Os homens, os seres humanos foram criados para viver na terra. Quem contou para você que você vai para o céu, que você vai ser espírito somente quando Deus complementar a obra de redenção? Mentiu para você. A Bíblia nunca diz isso, a Sagrada Escritura não diz isso. Existem pessoas que creem assim. Nós vamos para o céu. Não, você não vai para o céu, não. O céu é a habitação de Deus e dos seus anjos. Onde está o trono de Deus? Você é ser humano. O reino de Deus será implantado por toda a criação quando completar os tempos que Deus determinou para a história da humanidade e para a derrota de todo o mal. Mas ele não será no céu, você pode ter certeza. A Bíblia não diz isso, não te dá essa ideia. Pessoas que estão por aí com práticas que penetram esferas ditas transcendentais, mas na verdade podem até ser espirituais, mas não as de Deus, que penetram em esferas da mente, das emoções, dos sentimentos, e pensam que estão no espírito. Não. Isso é falso. As pessoas que têm experiência nessas esferas passam para os outros como se isso fossem experiências espirituais. Mas vale lembrar aquilo que nós já dissemos aqui. A verdadeira espiritualidade tem frutos experimentáveis. Não é discurso, não é visão, não é sonho, mas capacitação para a missão, para pregar o evangelho do reino de Deus. Não é a verdadeira espiritualidade, não é para trazer recados, não é para trazer profecias, não é para ter visão, não é para fazer grandes sinais, não é para fazer prodígios e nem para criar fórmulas pirotécnicas ou circenses, né? Como se vê em muitas denominações falsamente chamadas de igrejas. Pessoas pulando, dançando, gritando, sapateando, rodopiando, fazendo as coisas mais malucas do mundo e tentando convencer os outros que aquilo provém da sua espiritualidade ou do poder do Espírito Santo que baixou nela, que baixa lá no centro espírita, no centro de Umbanda, lá que baixa alguma coisa.
de acordo com os padrões das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo não baixa em ninguém. Ele vem habitar, ele vem viver, ele vem capacitar, ele vem dar forças, ele vem auxiliar, ele vem instruir, ele vem iluminar. E não para capacitar as pessoas a ficar como artistas de circo, né? Para não dizer verdadeiros palhaços. Mas, infelizmente, essas coisas, sinais, prodígio, profecia, recado, essas coisas malucas que muita gente está levando a efeito por aí, essas coisas seduzem os incautos. Muitas pessoas se deixam levar por isso e lotam espaços. Gente enganadora enganando outros lotam esses espaços. Pessoas desesperadas à busca de uma tábua de salvação para os problemas de suas vidas vão atrás desses verdadeiros charlatões e macumbeiros evangélicos que se dizem ungidos, mentirosos, falsificadores, mercadejadores do evangelho. São cegos que guiam cegos rumo a um abismo da onde não tem volta, não tem saída. Hoje é urgente, meu irmão e minha irmã, estar orando, estar lendo, estar meditando nas Sagradas Escrituras com dedicação, reservando um tempo, um espaço para estar mais próximo de Deus, para ter comunhão com Ele, para viver momentos de espiritualidade com Deus, para sentir, para ouvir no nosso espírito humano Deus falar através do seu Espírito Santo. Tem gente que nunca passou por essa experiência, apesar de viver dentro de comunidades e de igrejas. Tem gente que está ocupada com tanto modismo, tanta coisa que colocaram dentro das suas religiões, dentro das suas denominações, dentro das suas pseudas igrejas, que são incapazes de reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus, falando no seu espírito humano. Hoje é preciso, meu irmão e minha irmã, receber de Deus capacitação, força, para que haja engajamento na obra de Deus, na obra de anunciar o Evangelho do Reino de Deus contido nas Sagradas Escrituras. E não o Evangelho aí produzido por alguns iluminados e lunáticos visionários que andam aí colocando um Evangelho que só tem bênção, não tem luta, não tem cruz, não tem dor, não tem renúncia, mas só bênção, só bênção. Não tem nascer de novo, não tem morrer na cruz, não tem levar a cruz. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, anunciar para as pessoas o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Reino de Deus, de modo simples, de modo sábio, de modo inteligível, de modo que as pessoas possam entender, possam crer, possam aceitar. Porque muitas pantomimas que estão sendo feitas, levadas a efeito por aí, estão afastando as pessoas do verdadeiro Evangelho. Mas, além de pregar o Evangelho, nós precisamos denunciar e combater o mal em todas as suas faces. Inclusive, o mal que está sendo propagado pelos lábios dos falsos profetas das pseudas igrejas que existem por aí. Aqui nós vimos alguns referenciais do Novo Testamento sobre o que é a verdadeira espiritualidade. Nós possamos usar esses referenciais como balizas para fazermos outros aprofundamentos. A verdadeira igreja, Deus, principalmente, conta conosco. Vamos nos colocar na posição para que
possamos ter momentos de comunhão, de espiritualidade e possamos ouvir a voz do Espírito Santo para sermos úteis na obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu santo rosto, para que nós, iluminados, possamos caminhar rumo ao reino de Deus e propagando a mensagem que ilumina os caminhos para que outras pessoas também consigam entrar no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém?